gerar débitos para os sócios ou para as cotas daquele sistema de clube. Então a gente precisa lembrar de algumas coisas antes de trabalhar o código da Procedure. Vamos ler os comentários da própria Procedure para entender o que ela está fazendo. Então essa Procedure eu vou perguntando aqui, vocês vão analisando lá. Essa Procedure tem parâmetro de entrada? Tem? Marcel, quantos parâmetros de entrada ela tem? Parâmetro de entrada é aquele parâmetro que você fornece os valores que a Procedure vai precisar para executar a operação. É como no caso de vocês fazerem uma chamada de um método da orientação a objeto. Você vai chamar um método show, mas você quer que exiba de determinada forma, você faça um parâmetro. Você vai exibir o método, ou vai executar o método calcular. Calcular pessoa física, calcular pessoa jurídica. Então, isso está associado em orientação a objeto, só para a gente fazer a analogia aqui. Lá você tem polimorfismo, né? Você pode fazer chamada de métodos com parâmetros diferentes, ou N chamadas para um determinado método. Ou você pode, à medida que você definir quais são as suas variáveis de entrada, qual vai ser o método apropriado. Então, quando você vai consumir, utilizar uma Procedure pronta, pode ser que você tenha que passar parâmetros. Então, esses parâmetros estão aqui, ó. Logo, então, na escrita inicial da Procedure, vai para cá. Então, nós temos dois parâmetros. Quais são? Um é o parâmetro mês e outro é o parâmetro ano. Quais são os tipos de dados que esses parâmetros devem receber? Small int. Então, quando eu termino o nome da Procedure, eu abro parênteses, vou colocando todos os parâmetros que eu preciso separados com vírgula. Sempre considerando que você coloca o nome do parâmetro e o tipo. E você finaliza os parâmetros de entrada fechando parênteses. Uma pergunta a mais agora. Esta Procedure retorna algum valor? Não retorna. Se retornasse, ela teria uma sintaxe diferente, teria adicionado aqui returns. Então, antes do S, teria returns, e abrir parênteses, e todos os parâmetros de retorno. Ok? Pode ser mais de um, então, não precisa? Pode. No Firebird, você pode ter mais que um parâmetro de retorno. A maior parte das linguagens de programação te devolvem apenas um parâmetro. Se você precisar, por exemplo, de alterar dois valores a partir de uma função, você tem que passar o parâmetro por referência. Falar para ela assim, olha, modifica o valor nesta variável, porque depois eu vou usar essa variável com a transformação que você fez. Então, a maior parte das funções retornam apenas um parâmetro, mas as procedures do Firebird retornam N parâmetros. Na verdade, eu posso escrever uma procedure que faz um relatório. Esse relatório pode ter N colunas, sem contar que pode ter também N registros. Então, uma procedure no Firebird retorna um record set, ou um conjunto de registros, que a gente também pode chamar de relação, um conjunto de linhas e colunas, usando uma linguagem mais adequada, atributos e tuplas, ok? E aí depois que eu então já defini o cabeçalho da procedure, se ela tem parâmetros de entrada, Marcel, fechou agora? Parâmetros de entrada? Fechou ali, fechou parênteses.
você já finalizou os parâmetros de entrada. Não tem returns, então não vai retornar nada. Então essa procedure, provavelmente, ela pega esses parâmetros de entrada, processa alguma coisa. Geralmente as procedures que fazem isso, elas gravam ou modificam ou excluem alguma coisa, enfim, manipulam dados. É o que essa procedure faz. Então, se eu rolar um pouquinho abaixo aqui, eu vou ver para que serve essa procedure. Deixa eu colocar essa tela em foco. Se eu rolar aqui embaixo, tem a descrição dessa procedure. O que ela faz? Gera débito de mensalidades no mês ou ano informado. Então, antes que a gente tenha que analisar a escrita, como se escreve o código da procedure, vamos só ler os comentários. Olha o que essa procedure faz. Lendo dados de configuração. Os campos da tabela config serão armazenados nas variáveis de memória. Então eu posso criar, além das variáveis de entrada e de saída, essa procedure só tem variáveis de entrada, eu posso definir variáveis que serão utilizadas durante o processamento. Qual a função dessas variáveis? Por exemplo, armazenar dados que eu li de tabelas, de determinados selects, ou também armazenar dados que eu manipulei diretamente nessas variáveis utilizando operações matemáticas. Eu posso realizar operações matemáticas, eu posso realizar operações de string, de data, de hora, enfim, eu posso executar uma série de operações e estes resultados podem ficar nas variáveis. Assim como eu posso especificar parâmetros de entradas e de saída, eu posso especificar as variáveis. Declare variable, o nome da variável e o conteúdo. Existe uma sintaxe adicional no Firebird 2.5 que é você usar type of. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável que o valor tem que ser o mesmo de determinado campo da tabela. Então, no lugar eu coloco assim, type of, o nome da tabela e o nome do campo. É uma forma de você colocar na declaração da variável da procedure a mesma tipagem, ou seja, a mesma definição de domínio que você utilizou no campo da tabela. Isso torna a escrita mais flexível, porque à medida que você modifica na tabela, a procedure também terá essa modificação executada. De certa forma, você acaba criando um processo mais vinculado de escrita do banco de dados. Mas você não é obrigado a usar isso. Então essa procedure aqui, quando eu escrevi, usei Firebird 1.5. Não podia ainda. Então todos os parâmetros aqui foram criados especificando na frente de cada variável, desculpa, eu falei parâmetros, na frente de cada uma das variáveis o tipo que você precisa. E olha como é que é fácil, gente. Eu preciso pegar os dados de uma tabela. Quando eu falo dessa tabela config, essa tabela config só tem um registro. Qual que é a regrinha? Ela não tem relacionamento com ninguém e ela grava as informações, o nome do clube. E aí você pode colocar, normalmente as aplicações de banco de dados têm uma tabelinha para você gravar os parâmetros ou informações a respeito do próprio sistema. Algumas dessas tabelas podem ter muitos registros. Alguns modelos de dados têm o seguinte: parâmetro, tipo de parâmetro e o valor. Você também pode utilizar uma tabela para isso. Mas se for pouca coisa, você pode criar uma tabelinha com um registro só. Quando eu tenho uma tabela, olha só essa questão do registro só. Se eu tenho uma tabela que eu tenho certeza que vai ter um registro só, quando eu for fazer select nela, para pegar o valor que está no registro e colocar na variável, eu não preciso me preocupar se eu vou ter mais que um registro. Porque é complicado você fazer um select para pegar um registro na tabela de clientes, por exemplo, e guardar na variável. Se retornar mais de um registro, o Firebird vai reclamar e falar assim: olha, eu tive um retorno de múltiplas linhas num simples select, ou seja, eu deveria ter somente um registro, está retornando mais que um. É a mesma coisa de você pegar
um conjunto de matéria-prima lá, alguma coisa que você tem que guardar, só que você tem que guardar areia e pedra, mas você tem lugar só para guardar, você só tem um lugar para guardar. Se você guardar junto, você vai misturar, isso vai complicar o trabalho. Da mesma forma, o Firebird, quando tiver que armazenar mais de uma linha e você só definiu quais são as variáveis, não tem como ele guardar todas as versões dos dados, ou seja, uma para cada registro. Ele vai reclamar. Então, neste caso, como a gente já sabe que essa tabela vai ter um registro só, olha como é que é fácil. Select e a tabela que eu estou lendo, tabela config. Só que aí tem um detalhe, né, gente? Você fez a procedure com a certeza absoluta que vai ter um registro só. O que impede o indivíduo lá, mal intencionado ou bem intencionado, mas desatento, de incluir mais um registro na tabela? Nada. Ele vai lá dar um insert e cria mais um registro na tabela config. E para você evitar que esse problema aconteça, de ter mais de um registro para gravar uma variável só, olha o cuidado. Select first one. Ou seja, leia somente um registro. Pode ter mais que um, não tem problema. Você vai armazenar esse registro nessas variáveis. E olha como é que você armazena o conteúdo da tabela na variável. Select first one, para pegar um registro só. O nome dos campos, e aí esses campos que eu estou capturando aqui são o ID da conta de débito. Vocês lembram que toda vez que você vai fazer um lançamento de débito, precisa informar o tipo de débito. Esse tipo de débito fica naquela tabelinha lá das contas de débito. Imaginem, eu preciso saber qual que é o ID do tipo de débito quando eu estiver falando de um débito de cota. Então, esse campo na tabela config, de acordo com o dicionário de dados que vocês fizeram lá, que vocês seguiram para criar esse banco de dados, vocês têm uma informação, olha, isso aqui é o ID, o identificador, o código da conta para os débitos da cota. Eu preciso disso para colocar numa variável. E a variável foi criada lá em cima, ó, ID, deb, cota, essa variável aqui. Então, assim como foi criada uma variável para armazenar o ID do débito da cota, também foi criada uma variável para armazenar o ID do débito do sócio, que está aqui, ó. Além disso, estão sendo lidos aqui, está mais um campo só, o dia de vencimento. Então, olha o propósito dessa procedura. Todos os meses, a pessoa responsável pela arrecadação do clube tem que identificar quais são os sócios que estão com um compromisso firmado de pagamento com o clube, que são as mensalidades, não necessariamente mensalidade, pode ter outro tipo de débito, mas o sistema tem que ir lá identificar todos esses possíveis devedores, processar cada um deles e lançar na tabelinha de débitos que eles estão devendo. Na verdade, você está gerando contas a receber para o clube. Então, o processo é basicamente o seguinte: descubra qual que é a conta que tem que lançar o débito se for cota. Descubra qual que é a conta que tem que lançar o débito se for sócio, que tem que separar os dois. E descubra também o dia de vencimento. Lembrem que no começo, lá no parâmetro de entrada da procedure, nós já temos o mês e o ano. Então, se eu estiver processando essa rotina aqui para o mês de abril de 2013, considerando que lá na tabela config o dia de vencimento é o dia 10, então ele vai gerar todos os débitos para o dia 10 de abril de 2013. Então, até agora, o propósito desse select aqui era de identificar os dois IDs de débito para poder gerar o débito e também o dia de vencimento, para ele gerar a data correta do vencimento conforme o mês e ano. Então, olha, select first one, um registro só, as três variáveis que estão no banco de dados, está vendo a letrinha aqui, ó, do apelido da tabela config? Então, a letra C, para dizer que na tabela config tem esse campo. E aí a sintaxe só muda aqui, ó, into. Lá no começo da linha vocês vão ver into. Cada um desses campos aqui do banco de dados, da tabela,
vão ser armazenados, os valores vão ser armazenados nas respectivas variáveis. Resumindo, essa ladainha toda aqui foi para capturar os dados que estão dentro de uma tabela no banco de dados e armazenar em variáveis, porque nós vamos precisar destas variáveis para realizar determinados cálculos. Feito isto, nós já temos os parâmetros suficientes para gerar o débito. Aí a historinha começa a mudar agora um pouquinho, porque vou fazer uma pergunta básica. Vocês acham que é possível que quando essa procedura for executada, exista mais de um sócio devendo? Sim, pode ser vários. Pode existir também de ter várias cotas devendo. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: se o débito for por cota, tem uma tabelinha de cotas e eu tenho o código da cota. É a cota que fica devendo. Ah, mas quem que é o sócio proprietário da cota? Esse que vai pagar, mas a dívida é da cota. Se for um sócio que não tem cota, quando eu for gravar o débito dele, eu não posso gravar na cota, eu tenho que gravar no ID dele, porque ele está devendo. Então o sistema precisa tratar essas duas situações. Diferenciar os débitos que estão associados às cotas dos débitos que estão associados aos sócios. Porque nem todo sócio tem cota. Essa é a regrinha que está lá no estatuto do clube. Então vejam só. A gente precisa ler algumas informações sobre os sócios e mais especificamente sobre os sócios devedores para gerar o respectivo débito. Vejam só. Select. Primeiro aqui o sistema está gerando os débitos das cotas. Então aqui no próprio comentário já está especificando, identificando sócios com cota e com status ativo / suspenso. É mais uma regrinha que está lá no estatuto. Você vai gerar débito para os sócios que estão ativos, usufruindo do clube, ou os que estão suspensos. A suspensão é para o sujeito usufruir do clube, não dele pagar. Ele pode estar cumprindo, por exemplo, uma penalidade. Ele jogou uma garrafa de cerveja na piscina, o estatuto diz que ele tem que ficar suspenso, não é por isso que ele não tem que pagar. Então o sistema tem que achar todo mundo que tem cota e que o status seja igual a A ou igual a S. O uso do for é necessário porque poderão ser lidos diversos registros. Vejam que interessante. O select anterior, a gente já sabe que retorna um registro só. Esse select aqui pode retornar vários. Pode até não retornar nenhum. É possível que ele não retorne nenhum também. Se não tiver sócio no banco de dados, não gera ninguém. No caso de vocês, eu acho que o banco está assim, não tem ninguém cadastrado, não vai gerar nada. Aí o que eu faço para que esse select seja contínuo, que ele fique lendo todos os registros? Coisa simples, eu só coloco esse for aqui, ó. Aí você construiu a expressão da seguinte forma: para a seleção dos seguintes registros. E aí esse select, gente, ele parece cabuloso, mas ele não tem nada a ver com o nosso processo aqui. Não importa se esse select tem diversos inner, se é um select, from select, não interessa. Esse select está retornando o quê? Dois campos. O número da cota e o valor que se paga por mês por essa cota. Agora, por que tem esse punhado de join aí? Porque é o seguinte: o sócio tem ligação com a cota. Por isso que eu fiz um inner join. Através do ID da cota, que está na tabela de cotas, por isso tem o T está associado à tabela de cotas, com o sócio, que tem um campo onde o ID da cota está associado a ele. Resumindo, se eu tiver 50 cotas numeradas de 1 a 50, ok? E de repente o Renan é um dos sócios que está comprando uma cota. O código dele, enquanto sócio, é o número 500. E ele está comprando a cota número 1. Então na tabela de sócios tem uma coluna
Só que cota, que é o sócio, ID da cota, onde eu vou colocar o número 1. Pronto, o Renan é dono da cota número 1. Quanto que se paga por essa cota? O valor que se paga pela cota não fica na tabela de cota. Tem uma outra tabelinha para você saber o valor. É uma tabela de categorias. Essa tabela de categoria tem um ID de categoria que por acaso está associado à categoria lá na tabelinha de cotas. Então a tabela de cota tem o ID da categoria. Cada cota pode ter uma categoria. Então eu posso ter cotas de sócios fundadores que, por exemplo, tem uma isenção ou tem uma redução de valor. E eu posso ter sócios, cotas diferenciadas que tem que pagar um valor maior. Então eu tenho uma tabelinha de categoria ligando com a cota e a cota ligando com o sócio. Por isso que eu tenho um join do sócio com a cota e da tabela de cota com a tabela de categoria. Categoria letra C, o ID da categoria na tabela de categoria tem que ser igual ao ID da categoria na tabela de cotas. Vinculei. Select normal com join. Aqui em cima já dizia que só serão válidos ou só será necessário gerar débitos para os sócios que o status seja igual a de ativo ou S de suspenso. Porque se você tiver um sócio que deu baixa, ele não tem que pagar. Você não tem mais contrato, você não vai poder cobrar dele. Então, está aqui a expressão que tem os operadores que vão validar se o status é igual a ou se é igual a S. Tomando cuidado com parênteses. Fecho parênteses aqui, entre a expressão, porque eu estou usando um OR. Tomem cuidado. E ainda tem outra coisa. Eu preciso gerar débito somente para os titulares. E aí a questão é a seguinte: essa tabela de sócios, quando vocês foram criar, eu creio que vocês devem se lembrar disso. Eu tenho na tabela de sócios, eu já tinha explicado antes, o ID do sócio, o nome, outros campos, e eu tenho um campo titular. Vamos imaginar então que o sócio 1 seja o Renan. Certo? E o Renan seja o titular da conta dele. Então, esse campo titular é 1. Certo? Quem quer ser dependente do Renan para ele pagar a mensalidade? Beleza? Certo? Qual que é o titular? Também é 1. Tá certo? Existe uma regrinha no estatuto que diz o seguinte: as cotas só podem pertencer aos titulares, não podem pertencer aos dependentes. Então, para eu saber e fazer a associação correta, eu digo o seguinte: somente os titulares associados às cotas. Tá certo, gente? E como é que eu sei que um sujeito é titular ou não? Se somente se esse campo aqui for igual a esse. Tá certo? Quando o ID for igual ao campo titular, porque ele é titular. Quando não for, ele é dependente. Está aí a regra. Então isso aí a gente viu em recursividade, ou seja, uma tabela fazendo relacionamento com ela mesma. Isso aqui, é a primary key. Isso aqui é a foreign key. Ah, professor, mas a foreign key não sempre tem que estar ligado com outra tabela? Não, eu posso ligar com a mesma. No caso do autorrelacionamento, eu tenho um campo que só permite ou que só aceita valores da chave primária da própria tabela. Pode até não ser a chave primária, inclusive. Poderia ser até outro campo. Então a recursividade é quando a chave estrangeira liga um campo da própria tabela com um campo da própria tabela, a mesma. Maravilha. Já sabemos então que tem que ser titular. Por isso, tem aqui, quando o ID do sócio for igual ao titular, também é uma condição.
Aí eu preciso gravar esses valores, ou seja, o ID da cota e a categoria, na verdade, já o valor. Olha só que interessante, gente. Eu fiz um join do sócio com a cota. Fiz um join da cota com a categoria. Mas eu não quero o ID da categoria, eu quero saber o valor que se paga. E eu já peguei na tabela da categoria o valor val mensal. Esses dois campos eu preciso jogar em variáveis. Quais variáveis? ID da cota e o débito. Resumindo, este select traz os números de cota e os seus respectivos valores a serem pagos. Só isso. Considerando que sejam sócios ativos titulares. Gente, do into tem um comando do. O que é esse do? Toda vez que você tiver for, um select que traz vários registros, você vai colocar um do begin para escrever o bloco de códigos que vai ser executado para cada um dos registros. Então começa aqui e termina aqui. Vai voltar. Aí só, relei no teclado, mudou de lugar. Aí. E termina aqui. E olha só que coisa boba, ele só acha o ID da cota, o valor que tem que pagar, e ele vai inserir esse débito na tabela de débito. Para inserir na tabela de débito, olha o que ele faz. Insert, vocês estão cansados de usar insert, não estão? Insert into débito, que é a tabela de débito. Cada um dos campos que tem que ser preenchido, e esses campos são o ID do débito, o débito de origem. Na verdade, esse débito origem é saber o seguinte: esse débito é de uma cota ou é de um sócio? Você tem que colocar o ID dele aqui dentro. A data do vencimento, o valor recebido, que a essa altura do campeonato é zero, porque eu estou incluindo o débito, o valor recebido é zero. O tipo de débito, que é um desses valores aqui que eu já peguei na tabela config. Neste caso, o tipo de débito é o débito por cota. E outra coisa, eu preciso preencher o vencimento. Ok, gente? Preciso preencher o vencimento. Olha só como é que foi feito aqui para preencher o vencimento. Eu vou pegar o ano, o mês e o dia de vencimento e utilizar uma função para juntar tudo isso. Então eu estou transformando três valores, dia, mês e ano, em uma data. E estou gravando isso na tabela débitos. Além disso, eu estou informando também o ID da cota, o mês e o ano. Então, resumindo, gente, esse comando aí vai ser repetido N vezes, de acordo com a quantidade de cotas, para inserir registro na tabela de débito. É uma rotina normal de geração de contas a receber do clube. Agora é o seguinte, já fez isso para as cotas, ficaram sócios que não têm cota. De novo, vai ter que ter outro for select. O select é que vai mudar. Identificando os sócios sem cota com status ativo suspenso. Somente sócios titulares sem cota serão lidos. Por que sócios titulares sem cota? Porque os dependentes também não pagam. Os débitos são gerados pelos titulares. Então, select o ID, o valor mensal, só que agora da tabela de sócios, relacionado direto já com a tabela de categoria, porque dentro da tabela de categoria eu tenho o ID e dentro da tabela de sócio eu tenho a categoria daquele sócio. Quando for igual a A ou for igual a S. Outra coisa, gente, eu só posso colocar os sócios que não tem cota. Então, end cota is null. E o sócio ID igual ao titular, para pegar só os titulares. Outra questão também, como eu tenho sócios que estão associados a categorias que não precisam pagar, ok?
o valor da categoria tem que ser diferente de zero. Então, eu estou gerando esses valores e gravando na variável ID sócio e valor do débito. Agora eu vou dar um insert na tabela. Resumindo, está aí um exemplo de uma codificação usando Procedure, que recebe dois parâmetros de entrada, define variáveis de memória, lê registro de uma tabela só, que é a config, varre a tabela de cotas para identificar todos os IDs de cotas e gravar os valores dos débitos das cotas, depois varre a tabela de sócios para achar todos os sócios devedores que não têm cota e inserir os débitos deles. Essa rotina executada uma vez por mês vai gerar contas a receber do clube. No final, eu não preciso retornar valor. Se eu tivesse que retornar valor, ou seja, se existisse lá parâmetro de saída, eu teria returns, eu teria que usar no finalzinho da procedure a palavrinha mágica suspende. Como eu não preciso suspender esses valores, eu uso exit, só para encerrar o código da procedure. Então está aqui um exemplo de uma rotina desenvolvida com procedure para alimentar o banco de dados.